parte de planejamento estratégico, né, Lucas? Que Isso. ele vai ensinar vocês a um pouquinho sobre gestão financeira de curto prazo, né? Trazer algumas ferramentas, alguns conteúdos bem bacana. Tá joia? Então, o conteúdo, mais uma vez, ele está super bacana. Então, a ideia é que vocês aproveitem bastante, curtem bastante a transmissão, essa live. E queria aproveitar e passar a palavra para o Júlio também, aproveitar e agradecer todo o time da Daikin e agradecer ao Júlio, que é diretor de negócios da Daikin, por essa oportunidade, pela presença e, mais uma vez, aí, por disponibilizar esse conteúdo para a gente compartilhar com todos os nossos parceiros. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, meu parceiro Lucas, aí mais uma vez, tocando essa gestão financeira. Queria agradecer bastante a parceria da Leveros com a Daikin, que tem conseguido fazer coisas boas, coisas diferentes. Não só falar de produto, mas também trazer algo que agregue para vocês. Então, a gente acredita muito que vai ser uma hora bastante produtiva. Aproveitem, a gente tem bastante coisa para passar. A gente não quer ser o convencional. O Daikin não é o convencional e nunca vai ser. O Daikin é uma marca que está no Brasil há 10 anos, vem crescendo graças à parceria com a Leveros, graças à parceria com os instaladores, com o mercado em geral, e procurando trazer produtos e coisas diferentes. Muito obrigado novamente, aproveitem aí, estamos aqui à disposição. Obrigado, Júlio. Então, reforçando, pessoal, o conteúdo tá bem bacana, aproveita bastante. Quem tiver pergunta, pode mandar a pergunta aí pelo canal do chat aqui do YouTube, né? A Ana vai estar acompanhando e fazendo essa seleção das perguntas aqui mais frequentes e vai encaminhar para a gente, para o Lucas também poder tirar a dúvida de todos vocês, tá joia? Bom, é isso aí. Lucas, está contigo. Vamos lá. Legal, muito obrigado, Rodrigo. Bom, aqueles que já estão me vendo pela segunda vez aqui junto com a Leveros, eu vou ser um pouco repetitivo só para me apresentar rapidamente, né? O Rodrigo falou um pouco, mas só para reforçar. Eu sou gestor da Daikin, trabalho na área de planejamento estratégico e financeiro da Daikin, quase 8 anos lá. Atuo com projetos voltados para essas áreas e acho que há umas 2 semanas atrás já tive a oportunidade de dividir esse espaço com o pessoal da Leveros. A gente falou sobre planejamento baseado em cenários, foi um evento muito legal e feliz de ter sido convidado novamente para uma segunda sessão. Então é sempre um prazer sair de trás dos bastidores da Daikin e poder de alguma maneira interagir um pouco com o público, ainda que seja um pouco à distância, tá? Então vamos lá, o que eu reservei para hoje, né, é um assunto que provavelmente é o que está na ferida exposta de todo mundo no momento, certo? Que é toda essa questão da gestão financeira em tempos de Covid-19, né? Isso pegou todo mundo de surpresa e o assunto ele se torna bastante relevante para isso. Mas o que eu gostaria de tentar ao final desse bate-papo com vocês é que a gente não focasse só no aspecto de Covid-19, mas de alguma maneira tirar algum aprendizado disso, porque desta vez foi a Covid-19, mas a gente não sabe no futuro que tipo de situações estão reservadas para a gente, que tipo de dificuldade que a gente pode enfrentar. Então eu espero de verdade que com esse conteúdo a gente consiga não discutir só o momento, mas de alguma maneira ter um aprendizado que passe para além disso. Então, para isso, eu separei 3 grandes blocos de conteúdo e depois um espaço maior para a gente poder ouvi-los, né, e responder algumas questões. Mas, num primeiro momento, entender um pouco do impacto econômico do Covid-19. Para aqueles que já assistiram o conteúdo da semana passada, não é a mesma coisa. Eu tentei selecionar conteúdos diferentes para que a gente tivesse uma visão diferente, não ficasse repetindo conteúdos, mas eu acabo utilizando muitas das coisas que foi discutido lá atrás, ele tem o mesmo panorama, sabe, o mesmo cenário, que é muito útil para a gente nessa discussão. Então eu recomendo que depois vocês tentem acessar também aquele conteúdo junto com a Leveros sobre cenários, porque tem uma riqueza por trás lá que pode ajudar nessa discussão de hoje. Mas primeiramente falar sobre isso. Depois é um pouco de tentar responder a pergunta, tá, e o que está por vir, né? Quais são os desafios que as empresas devem enfrentar para os próximos períodos, pensando especificamente para a gestão financeira. E por último, enfim, focar na questão da gestão financeira de curto prazo aqui, tentando de uma maneira mais objetiva entregar algumas ferramentas, algum método, algum processo mental que possa de alguma maneira ajudá-los nesse momento. Então esse é o que eu
planejei para hoje, nesse bate-papo com vocês. Bom, começando sobre as questões dos impactos econômicos do Covid-19, isso está relativamente simples da gente entender de um aspecto geral, né? Existe um sentimento geral, todo mundo deve conhecer aquela empresa de bairro que está passando por alguma dificuldade nesse momento, ou deve ter visto uma série de notícias sobre empresas que mandaram pessoas embora, amigos que talvez perderam emprego nessa fase. Então, assim, é o tipo de conteúdo que eu não preciso de grande esforço para convencê-los de que ele existe, de que o Covid-19 realmente causou um impacto econômico de maneira generalizada. O que eu quero, então, trazer aqui não é uma defesa no sentido de gastar tempo com vocês tentando explicar o porquê que o Covid-19 gera impactos econômicos, mas é justamente tentar entender como que esses impactos se desdobram e situando principalmente o Brasil, que a gente possa ter algum tipo de capacidade de posicionar o Brasil dentro dessas curvas econômicas para a gente entender no macro cenário o que está por vir. Hoje saiu, para aqueles que são de São Paulo, né, um plano de retomada, e ele já mostra alguns indícios para tentar, de alguma maneira, recuperar um pouco a economia. Tem uma série de dúvidas ainda a respeito desse plano, mas já é um tipo de indício que a gente vai discutir aqui, então, desse cenário macro que a gente está falando. Bom, primeira coisa, eu trago aqui alguns dados que a McKinsey elaborou. Eu estou acompanhando praticamente esse relatório da McKinsey desde o começo de março e vendo as atualizações que eles lançam ao longo do período. E essa matriz está presente praticamente desde o primeiro relatório deles. O que eles vão fazendo é atualizando algumas informações. Essa daqui com atualização do dia 24 de abril. E a primeira coisa que a gente vê é que basicamente todos os setores foram afetados de alguma maneira pelo Covid-19. Em sua maioria, eles foram afetados negativamente. Então, a primeira barra mostra de uma maneira muito forte, né, que a parte de aviação, né, as duas primeiras barras estão relacionadas a isso, né, com a commercial airspace, né, ou seja, a parte de aviação comercial e a parte de aéreos e viagens, né, com impactos que eu diria que na média em torno de 40% de impacto causado dado ao período do Covid. Outros setores também são muito afetados, mesmo setor de óleo e gás, de bancos, de seguros, imobiliário, e conforme a gente vai caminhando aí, a gente vai vendo que alguns são menos, mas com tranquilidade a gente poderia inferir que, assim, olha, a gente está falando de pelo menos uns 20% de impacto esperado para um tipo de setor. Quando a gente olha bens duráveis, que é onde principalmente o ar-condicionado se encontra, né, de uma maneira geral, olhando o valor de mercado mundial, a gente vê o setor de bens duráveis sendo impactado na ordem de 20%. E o único setor que se destaca, né, e isso é esperado, né, é justamente o farmacêutico, com crescimento um pouco inferior a 5%, mas justamente por uma questão de que a gente tem uma crise sanitária, né, um problema de saúde que está sendo resolvido, que é a ideia do Covid, e isso naturalmente leva as pessoas a gerar algum tipo de busca por medicamentos. Mas fora isso, a gente vê que os impactos eles são bastante fortes em todos os setores, só que em intensidades diferentes. Pensando especificamente para o cenário do Brasil, aqui eu trouxe duas visões de cenários. Isso está muito associado com a matriz que eu apresentei na matriz de cenários, onde a McKinsey mesmo faz um estudo sobre 9 possíveis cenários associando a recuperação econômica e os efeitos do governo atuando para a recuperação econômica, para sustentar um processo econômico, junto com a capacidade de se ter o controle da epidemia do Covid. Na primeira parte, nos primeiros gráficos superiores, a gente está vendo um cenário que é o que eles chamam de um cenário positivo, né, que é o cenário A1, onde você teria um rápido e efetivo controle da disseminação, ou seja, uma capacidade dos governos reagirem e realmente controlarem o problema do Covid de maneira muito rápida e efetiva, e ao mesmo tempo uma grande capacidade desses governos sustentarem uma recuperação econômica, de gerar uma série de incentivos e uma série de ações que são capazes de realmente construir uma estabilidade. Notem que neste cenário, que é o cenário superior, que é um cenário mais otimista para o processo, espera-se que para o Brasil, entre o último trimestre de 2019 e até a metade do ano de 2020, a gente fale de uma retração de cerca de 8,8% do PIB do país. Ele está dizendo de uma queda em algo mais ou menos de 6 a 9 meses, eu não sei muito bem qual é a janela que eles usaram para esse período, mas em torno de 8,8%.
É esperado que, se esse cenário ocorrer de uma maneira positiva, ou seja, se a gente conseguir que os incentivos do governo possam suportar a recuperação econômica e, ao mesmo tempo, a gente consiga controlar o problema da epidemia, é esperado que a gente alcance, em 2020, uma queda de 3,8%. A gente só seria capaz, como país, num cenário mais otimista dos estudos da McKinsey, que a gente volte a recuperar um patamar pré-crise no primeiro trimestre de 2021. Ou seja, a gente teria, dentro do cenário mais otimista, como expectativa macroeconômica, perdido o ano de 2020 inteiro, dado o problema do Covid. A questão é que, se o incentivo governamental não for suficiente para estabelecer uma recuperação mais acelerada para a economia, e se a gente também não conseguir controlar o processo epidêmico de maneira extremamente rápida e eficaz, ou seja, se a gente ficar no meio do caminho com as duas coisas, a gente cairia para aquilo que a McKinsey chamou do cenário A3. E na visão do cenário A3, o que a gente observa é uma recessão muito mais forte e um tempo de reação muito mais demorado. E nesse caso, a gente consegue ver que o Brasil, no período do terceiro trimestre de 2019 até a metade do ano de 2020, a gente teria uma queda, um choque econômico de quase 12%, de 11,8% no PIB. E o crescimento total do ano de 2020 seria na verdade, decrescimento, a gente teria 8,6% de recuo no valor do PIB. Nesse cenário, que é um cenário bastante pessimista para as nossas projeções, a gente consegue observar que a gente só conseguiria recuperar, de fato, a economia para patamares similares ao período pré-crise no primeiro trimestre de 2023. Ou seja, a gente corre potencialmente o risco de perder os danos de 2020, 2021 e 2022 como consequência dessa situação. Aqui ainda é muito cedo para a gente poder afirmar se o cenário que o Brasil está é alguma coisa mais perto do cenário mais otimista ou do mais pessimista aqui mostrado. Mas se alguém me perguntasse qual é a sua opinião hoje, eu acredito que a gente está em alguma coisa um pouco melhor do que o cenário pessimista. Não acredito que a gente conseguiu, de uma maneira rápida e efetiva, o controle da doença, e, ao mesmo tempo, não acredito que os incentivos governamentais foram suficientes para que a gente possa ter uma rápida recuperação econômica. Mas isso que eu estou dizendo é uma questão mais de opinião, certo? Porque ainda a gente está no meio do processo, é difícil afirmar os resultados que são obtidos com isso. A grande mensagem que fica também desse material, desse slide, é que este problema, do Covid, ele afetou mundialmente. Então, ele não é uma crise concentrada e que está especificamente afetando, de repente, a Europa, ou os Estados Unidos, ou um sistema bancário, ou, enfim, a indústria do petróleo. Não, o que a gente observa, de maneira geral, é uma crise que afetou todos os setores e todos os países de uma forma muito forte. Alguns com prazos mais rápidos, outros mais demorados para esse processo de recuperação. E aqui é interessante, esse gráfico eu apresentei no último material que a gente teve, mas aqui eu trago ele atualizado pela McKinsey, trazendo duas informações relevantes. Primeiro, a ideia daquela navegando na tempestade, que é justamente onde hoje o Brasil se encontra, e aqui eles dão uma perspectiva dos países, justamente na ideia de que alguns países já superaram o pico do processo de infecções, e eles já começam a ter uma retomada um pouco mais otimista para esse processo. Então, quando a gente olha a China, e a Coreia lá na frente, já realmente saindo da tempestade, já tendo controlado o problema da epidemia e voltando com os níveis de atividade econômica. A Europa, de uma maneira geral, aqui é representado pela Espanha, a Itália, a França e a Alemanha, eles já estão numa fase de declínio do processo de contágio, ou seja, no momento de reabertura do sistema econômico, de fim do choque econômico inicial mais violento, início das retomadas das atividades, com algumas variações, claro, em cada país. Por exemplo, a França tentou reabertura de escola, logo em seguida viu que a taxa de infecção começou a crescer, e aí logo em seguida ela já fechou escolas novamente. Então você tem sempre que normalizar, as realidades elas não são iguais para todos os países quando a gente analisa essa situação. Mas o Brasil, que a gente consegue ver Inglaterra e Estados Unidos ainda na curva de ascensão da epidemia, junto com o Brasil, e lá atrás, iniciando esse processo, a gente vê a África do Sul e Índia como países mais tardios no processo de infecção, mas que devem passar também por esta curva.
e sofrerão os choques econômicos. Isso é interessante para a gente, porque traz para a gente, primeiro, dois tipos de reflexão. A primeira reflexão é, se tentar realmente acelerar o processo de recuperação econômica para o país, não deve acelerar também o processo de aumento da infecção e gerar e fazer com que a gente fique patinando, sabe? Que a gente não consiga uma retomada mais eficaz, porque na medida em que a gente está ao mesmo tempo tentando resolver o problema econômico, a gente não conseguiu resolver o problema das infecções, e isso associado acaba gerando mais tumulto do que realmente permitindo uma retomada após o choque econômico de maneira mais sustentável. Então, existem todos os questionamentos a respeito dessas propostas, né? Se a economia deveria ser agora realmente dado prioridade, ou se a gente deveria primeiro controlar mais a infecção antes de voltar a ter mais flexibilidade para os isolamentos sociais. A grande mensagem é que nós ainda estamos navegando no período de tempestade e nós não chegamos ao pico para o Brasil. A gente ainda vai enfrentar o aumento da taxa de epidemia, da taxa de contágio, para daí sim a gente começar a observar quedas no volume de infecções. Dentro disso, né, a gente consegue, basta olhar pela internet, você consegue encontrar que esse problema ele afeta as empresas de maneira geral. Então, por exemplo, a Ambev, no primeiro trimestre, anunciou 56% de queda nos seus lucros. Quando a gente olha uma petroleira britânica, a BP, 67%, que é associada inclusive também com a questão do valor da commodity. O Covid-19, né, o coronavírus impacta a Cielo, o lucro cai em 69% no primeiro trimestre. O lucro do Banco do Brasil cai em 20% no primeiro trimestre. O lucro da Gerdau cai 51% no primeiro trimestre de 2020. O lucro da Samsung cai no trimestre, aqui ele está dizendo Samsung Global, ela para cerca de 4 milhões por causa do Covid. Banco Itaú, 49% no primeiro trimestre de perda do seu lucro. Telefônica, 14,1%. Alpargatas, 27,6% no primeiro trimestre. Bradesco, 40% no primeiro trimestre. E a coisa começa a ficar um pouco pior. Quando você vai vendo outros tipos de notícias sobre o tipo de impacto que isso causa, você vê mais de 600 mil pequenas empresas fecham as portas por causa do coronavírus. Latam pede recuperação judicial nos Estados Unidos. Hertz, que é uma das maiores locadoras mais históricas de veículos dos Estados Unidos, pede recuperação judicial em decorrência da queda de receita por causa do Covid. A Avianca Holdings entra em pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. E a gente poderia passar aqui até o final dessa conversa nossa, simplesmente listando notícias parecidas com essa. Não é difícil encontrar informações desse tipo. Isso mostra para a gente que a realidade que a gente está inserida hoje é uma realidade que não está afetando só pequenas ou só grandes empresas ou só de um determinado setor. A crise causada econômica por causa do Covid-19, ela pegou de maneira generalizada todo mundo. Alguns tinham mais fôlego, conseguiram aguentar mais, outros aguentaram menos, mas ela foi extremamente rápida e ela afetou todo mundo de uma maneira que ninguém teve muito tempo para se preparar. E essa é a situação que a gente enfrenta hoje. Então, quando a gente pensa quais desafios estão por vir, a grande questão que está por trás é que esses desafios pertencem a praticamente todas as empresas que participam dentro da nossa economia. Então, fica difícil para esse momento, inclusive, tentar encontrar aquele parceiro que está mais sólido para tentar se apoiar a ele. Então, é necessário que esse controle financeiro, né, que essa visão que a gente tem do curto prazo, enquanto a gente está navegando dentro da tempestade, ela possa estar muito bem suportada para a gente poder entender e tentar controlar minimamente como o nosso negócio está se desenvolvendo. Bom, e o que está por vir de desafio, né? Quando a gente olha o processo de evolução da pandemia, a gente pode quebrar ele em 4 etapas. Isso daqui eu já mostrei em alguns outros momentos também, mas a primeira etapa seria uma questão de início da epidemia, que a gente mais ou menos já passou. A gente está falando aqui da readequação, aquele momento em que se inicia o isolamento social e as empresas ficaram meio perdidas, dizendo o que eu vou fazer agora, meus funcionários trabalhando em casa, como é que eu vou estabelecer uma cultura home office, como é que eu vou controlar essa questão, o que vai acontecer com o meu negócio, ou seja, é aquele choque inicial causado, né, que mais ou menos todo mundo já passou por isso, as empresas conseguiram se ajustar, entraram para as atividades home office, entenderam as reduções que tiveram nas suas receitas, ou seja, já tem uma certa noção dos impactos causados com isso, e hoje a gente se encontra naquilo que eu caracterizo como sendo curto prazo,
que é justamente o momento em que a gente vê as reservas de caixa das empresas sendo consumidas para manter a operação funcionando, a necessidade de adequar a estrutura, as ondas de demissões acontecendo, no sentido de, olha, não consegui vender, não consegui me recuperar, o caixa começa a faltar, eu preciso mandar pessoas embora, eu preciso renegociar com fornecedores, eu preciso conseguir empréstimo, ou seja, aquela fase em que começa a água a chegar no pescoço e a gente tem, então, que pensar o que a gente faz para as finanças de curto prazo, para esse momento que a gente ainda está vivendo dentro do processo de pandemia. A gente não superou a questão da infecção e, ao mesmo tempo, os nossos negócios estão sendo severamente afetados por isso. Então, essa é a fase hoje que, de uma maneira bastante geral, a gente se encontra. Alguns chegaram nisso mais cedo, outros demoraram um pouco mais para chegar nisso, mas eu entendo que, de uma maneira geral, a gente está dentro do curto prazo hoje, dentro dessa matriz. Aí, no início da pandemia, a gente já superou, ficou provavelmente lá para começo de março, talvez um pedacinho de abril. Quando a gente fala do médio prazo, aqui a gente está falando justamente assim, ó, o processo da pandemia ele já foi superado, ou seja, a gente não tem, eu não estou dizendo que foi curada a doença, mas assim, essa grande onda de contágio, né, essa dificuldade nossa de controlar, dificuldade de conseguir fazer os testes, de saber onde é que são as zonas que estão mais críticas, sobrecarga do sistema de saúde, isso já tende a ficar para trás no médio prazo, e agora a gente começa realmente a entender e se preparar para o período de recuperação. É o momento em que a gente começa a deixar os problemas sanitários do processo do Covid para trás e a gente começa a se adequar no negócio para as mudanças, para se ajustar a essa nova realidade, a esse novo normal que é trazido em decorrência, né, após o processo do Covid-19. E lá no longo prazo, aqui eu estou falando realmente lá para frente, onde o choque econômico já ficou para trás, a gente é capaz de recuperar todas essas, economicamente, recuperar todo o impacto causado, e a gente já está com as realidades ajustadas, a gente começa a se preparar para crescimento de forma sustentável, ajustes financeiros dos nossos negócios. Então, hoje, a primeira questão relevante é que a gente tem uma certa ideia de que as coisas passam por essas fases, porque cada uma das fases exigirá que a gente atue de uma maneira específica para o controle e para a adequação do nosso negócio. Frente a isso, existe um conceito de empresas resilientes, que é a ideia baseada em alguns estudos de outras crises que já ocorreram, principalmente a crise de 2008, a crise americana de 2008. O que fizeram, tá? Eles foram analisar e repararam que existiam três tipos, né, de empresas, na verdade, dois tipos de empresas. Aquelas que eles classificaram como resilientes dentro do estudo e as que classificaram como empresas comuns, não resilientes. O que eles falam de empresas resilientes são aquelas empresas que têm a capacidade de, durante períodos de grande dificuldade, durante períodos de crise, conseguir se ajustar muito rápido, se adequar muito rápido a essa realidade e não comprometer o seu potencial de crescimento futuro. A ideia de uma empresa resiliente é aquela empresa que sofre a pressão, que ela consegue se ajustar, ela consegue se organizar em frente ao ambiente. E, dado essa realidade, ela não compromete a sua capacidade de crescer no longo prazo. Isso é a ideia de resiliência. O que eles mostram é que, ao longo do tempo, depois que o período de crise é superado e você tem a recuperação e o crescimento, aquelas empresas que conseguiram, durante a crise, não comprometer a sua capacidade de recuperação e de crescimento no longo prazo, elas crescem numa taxa muito mais acelerada do que aquelas que simplesmente, no momento de crise, tomam qualquer atitude pensando em reduzir seus gastos, reduzir seus custos, simplesmente minimizar a sua estrutura sem se preocupar com o que ocorreria depois. E quando a gente fala de resiliência, né, essa é a forma do sucesso que a gente pensa no processo de recuperação para a crise do Covid. Então, do que a gente está falando, por exemplo, né, comparativamente? Está falando de que empresas resilientes, elas tendem a apresentar cerca de 30% de aumento na receita operacional nos anos futuros, quando comparado com aquelas empresas que simplesmente nesse momento se adequaram e tentaram reduzir os seus quadros e não pensaram sua capacidade de recuperação no longo prazo. Outra questão é que essa empresa tende a ter ser 3 vezes mais rápida na retomada da capacidade do negócio. Ela consegue se adequar à nova realidade e a recuperar uma série de questões que durante a crise são comprometidas 3 vezes mais rápidas do que aquelas empresas que simplesmente reduzem nesse período. A lógica aqui é relativamente simples de entender. Imagina que, por exemplo, por causa do momento de crise, você se veja forçado ou tome a decisão de simplesmente mandar embora todas as pessoas da sua empresa que você puder.
Na hora que você tem um processo de retomada, você parte da necessidade de contratar novas pessoas, de treinar essas pessoas, essa pessoa entender a cultura do seu negócio, entender como ele funciona, para daí começar a dar algum resultado. Se você conseguiu preservar as pessoas críticas no seu negócio durante a época de crise, a chance de na hora de você recuperar depois é muito mais rápido, porque você já passou por uma curva de experiência com essa pessoa, que é muito mais difícil do que se você tivesse começado do zero. Então, essa é a ideia do porquê que a retomada é mais rápida. E quando você olha as relações, né, de endividamento da empresa, mesmo as relações de endividamento, o quanto que isso impacta as posições de valor do negócio, elas tendem a ser mais saudáveis e trabalhar com estruturas de endividamento mais otimizadas, né, em pontos melhores do que aquelas que simplesmente, nesse período, tomam qualquer iniciativa para resolver o problema da crise. Então, resiliência consiste nisso, em como você faz para sobreviver da maneira, né, fazer tudo o que é necessário no curto prazo, no meio da dificuldade que a gente está, sem comprometer a sua capacidade de crescer no futuro. E para isso, a questão está associada em você agir de forma rápida e se ajustar ao cenário. São duas questões, que é velocidade e disciplina. A velocidade está associada com a sua capacidade de realmente tomar as decisões de uma maneira rápida, implementá-las e conseguir coletar o resultado disso. E a disciplina é de você manter controle, manter capacidade de monitorar a situação e de a cada momento ir entendendo como que o cenário vai mudando e como que você vai mantendo uma estrutura pensando no crescimento de longo prazo do seu negócio. Em termos financeiros, alguns tipos de coisas são possíveis aqui. Primeira delas, a ideia da análise de riscos, de você ter um mapeamento e monitoramento de quais são os riscos do seu negócio, que tipo de coisa que pode ocorrer e que tipo de visões você pode ter a respeito dos futuros do seu negócio, para conseguir, a partir disso, entender aonde que tem potenciais riscos que você precisa trabalhar. Segundo aspecto, a ideia de cenários financeiros. Aqui é modelagem. Entenda a situação. Monte seus cenários. Veja como cada um desses cenários está se comportando. A ideia de estresse financeiro, que é a ideia de você tentar entender quais são os limites, quais são os mínimos que você consegue ir, e se determinada coisa ocorrer, que tipo de situação isso acontece. Ou seja, indo nos limites dos limites, se você começar a estressar o modelo no sentido de como que você faz para, se a sua venda cair muito, se o dólar explodir para cima de 6 novamente, de chegar perto de 6,50, enfim, são essas ideias de como você faz quando você pensa os limites. Outra ferramenta, e aí sim a ideia de controles periódicos, é estar realmente, a cada momento, acompanhando, verificando e tomando decisões, dado a informação que você tem disponível naquele momento. E quando a gente pensa isso, a ideia da gestão de curto prazo, ela se apresenta como uma ferramenta, e aqui a minha pretensão com vocês não é ficar discutindo contabilidade, sabe, no sentido de tentar trazer demonstrativos contábeis, demonstrativos financeiros e ficar em cima disso discutindo modelos, mas é de mostrar que a contabilidade gerencial, e aqui pensando na finança de curto prazo, eu quero focar principalmente na gestão do fluxo de caixa, ela é uma das ferramentas fundamentais para a gente poder lidar com essa questão desse período que a gente está vivendo. Então, a primeira questão que surge é isso, né? Quando a gente fala de finanças, né, o que significa essa ideia de curto prazo, né? A ideia do conflito, quando a gente fala do curto prazo e do longo prazo, está associado principalmente com as datas que as coisas ocorrem. Então, quando a gente pensa nas finanças de curto prazo, a gente está falando, olha, eu tenho uma série de coisas que estão ocorrendo, então eu tenho aluguel para pagar, eu tenho contas para pagar para meus fornecedores, eu tenho os empregos da galera para manter, que vai gerar salários que eu tenho a pagar, eu tenho vendas que eu realizei a prazo que eu tenho que receber, governo que eu tenho que pagar imposto, enfim, eu estou sofrendo queda nas minhas vendas, eu estou gerando estoque, então são todas essas gestões da finanças que estão relacionadas com como o seu negócio gira ao longo dos períodos e como ele vai se movimentando, na medida em que você vai comprar, gerar certo estoque, vender, receber por essa venda, pagar o seu fornecedor. Então, isso está associado com a ideia da gestão de curto prazo. Para o longo prazo, as finanças olham uma série de outras questões que são relevantes, como, por exemplo, como você pensa os seus projetos de expansão do negócio, os retornos que você espera para esse investimento, que tipo de investimento você faz, vai comprar ativos fixos, imóveis, vai comprar carros, enfim, como você pensa isso? Eu vou conseguir, como dono da empresa, fazer maiores retiradas ou menores retiradas? São todas essas decisões cujo impacto delas, ela está muito fundamentada para como o seu negócio vai se desenvolver nos próximos anos.
e que você acaba gastando hoje, mas que o impacto ele demora um certo tempo para ocorrer. Você precisa utilizar muito desses investimentos realizados para daí sim recuperar esse dinheiro investido. Então, quando a gente fala disso, é importante que a gente entenda quais são essas separações que a gente tem para esses conteúdos, para justamente tentar ver que tipo de coisas que estão ocorrendo hoje, que talvez a gente não poderia pensar em postergar, e que tipo de coisas realmente são críticas, estão batendo na nossa porta e que não dá mais para evitar. Então, essa é a ideia quando a gente pensa finanças de curto prazo. E a primeira coisa que tem que ser feita em qualquer momento de crise, e não só na crise do Covid, mas em qualquer momento de crise, é obter controle das informações da situação. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem uma fazenda, e aí você olha por esse aspecto e fala, olha, tem um incêndio ocorrendo na minha fazenda, naquele canto. Se o seu grau de controle da informação e de controle financeiro do seu negócio ele é limitado, você pode correr o risco de focar em um foco de incêndio que não necessariamente é o seu problema. E que à medida em que você vai ampliando o seu escopo de análise, você vai conseguindo entender melhor os demais componentes que estão inseridos na gestão financeira do seu negócio, você consegue ver que existe uma série de outras coisas para você se preocupar. E ainda assim, quanto mais informação você tiver, melhor vai ser para você de fato conseguir ver o panorama geral. Para você de fato poder entender aonde que está o problema e que tipo de ataque você tem que fazer para cada tipo de incêndio que você possa estar enfrentando nesse momento. Então, a ideia que você tem que ter de justamente controlar as informações e a situação é a ideia de que se você não souber monitorar, se você não conseguir monitorar o que está ocorrendo, você corre o risco de sair tentando resolver tudo e não conseguir resolver o que é realmente importante para o seu negócio nesse momento. Então, a primeira coisa a ser feita é isso. Eu tentei organizar de uma maneira geral, e aqui é muito baseado em algumas conversas e um pouco de experiência, 10 passos para a gente pensar a gestão financeira de curto prazo. Então, aqui eu não quero trazer para vocês nenhum tipo de solução pronta, sabe? Eu não estou dizendo para vocês, olha, implementem esses 10 passos e todos os problemas estarão resolvidos. Eu de verdade gostaria que fosse assim, só que o mundo é um pouco mais complexo que isso, né? Ele exige muito mais pensamento do que simplesmente 10 passos para qualquer coisa. Mas aqui eu tentei organizar algum tipo de divisão que pode ajudar de forma genérica a gente a sair dessa confusão, dessa tempestade que a gente está navegando e de alguma forma começar a ganhar um pouco mais de controle dessa situação. O primeiro passo é pare e respire. Então, antes de você tentar resolver tudo, você tem que sentar, organizar suas informações, mapear seus problemas, verificar seus riscos, saber qual é o momento atual do seu negócio. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. O segundo passo é que você tem que entender os mínimos. Você tem que saber qual é a sua situação atual de caixa. Você tem que entender qual é a sua reserva, entender quais são as aplicações financeiras que você possui, o que você tem de dinheiro guardado. Qual é a necessidade mínima de estoque que você precisa para operar? Qual é a estrutura mínima de atendimento necessária? Você entende se a sua empresa precisar realmente chegar nos mínimos, o que de fato é o mínimo? Você tem realmente consciência de qual é esse mínimo? Qual é até o momento em que você pode chegar? Então, esse é um segundo passo relevante. O terceiro é mapeie cenários de vendas. Vendas foi um dos principais pontos afetados para todos os negócios. As receitas caíram muito. Então, é importante que você pense como que os seus cenários de vendas serão afetados. De que maneira? Eu vou receber com prazos mais longos, eu vou deixar de receber, eu vou vender menos. Muitos cenários. A ideia aqui é que você estresse possibilidades, que você possa tentar, de alguma maneira, entender melhor que tipo de comportamento que você pode ter nas suas vendas. Depois, estude opções de reduções. Notem que eu não estou dizendo reduzam. Eu estou dizendo estudem opções de reduções. Analise suas linhas de custo. Analise suas linhas de despesas. Olhem seus projetos de investimento, de compras de ativo. Veja realmente quais são necessários para agora, quais podem ser postergados. Porque na hora que você tem isso na mão, se você precisar futuramente tomar uma decisão mais drástica, você já estudou, você já conseguiu entender qual é a situação que você está hoje. Quinto passo, projete vários fluxos de caixa. Se você tem uma questão de estrutura mínima que você entende, de cenários de vendas, de opções de reduções, começa a combinar essas coisas, começa a pensar cenários. No mínimo, eu recomendaria otimista, realista e pessimista. E note que, quando eu digo otimista, eu não estou dizendo coloca um cenário que te agrada. Eu estou dizendo, dado a realidade que está aqui, dado o problema que a gente está enfrentando, qual seria um otimismo de eu conseguir encarar isso? Pode ser que mesmo no cenário mais otimista, a gente encontre um cenário que não é tão agradável para a gente, mas a ideia do otimismo
é a ideia de cujo as probabilidades conspiram a nosso favor, certo? Se as coisas ocorrerem dessa forma, a gente é melhor do que no realista e é melhor do que no pessimista. Essa é a ideia. Construam vários projetos de fluxo de caixa. Quando vocês fazem isso, vocês ganham maior maturidade do entendimento de onde que as coisas estão indo e o que de fato é crítico para o seu fluxo de caixa nesse momento. Depois, faz análise de sensibilidade e estresse. Começa a mudar as variáveis dos seus fluxos de caixa. Começa a testar os limites que você pode ir em cada uma das premissas que você adotou e ver o que acontece no seu modelo. Isso é uma maneira interessante também de pensar. Busca ampliar seus recebíveis, vai atrás de novas vendas, tenta ampliar o seu recebimento de contratos atuais. De repente, você pode oferecer um desconto para tentar fazer com que esse contrato de longo prazo possa virar um recebível no momento. Busca novos produtos, de repente, novos serviços. Às vezes é a questão assim, olha, eu faço instalação de ar-condicionado para residencial, por que eu não começo a tentar ver alguma oportunidade para atender agora também a algum tipo de escritório? Ou porque em vez só do ar-condicionado, em fazer instalação de ar-condicionado, eu não começo a preparar minha empresa para fazer instalação de aquecedores de água também? Ou seja, tenta procurar alguma forma de saída para você não ficar refém só do seu cenário atual de vendas, mas que você possa ampliar isso, conseguir novos tipos de horizontes para os seus recebíveis. Renegocie, postergue, aquilo que eu falei, está todo mundo passando por dificuldade, não tem muitos setores que estão tranquilos nessa situação, mas dentro da possibilidade, conversa com seus fornecedores, conversa com seus bancos, verifica como é que são as suas dívidas, vê o que dá para postergar ou não, tenta renegociar isso, tenta reduzir os seus gastos o máximo possível. E se prepara para a reestruturação. Quando eu digo se prepara para a reestruturação, tem um plano claro na mão do que precisa ser feito. Qual é a prioridade número 1? Qual é a prioridade número 2? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? E se não der certo, qual é a segunda? E vai fazendo isso de acordo com as suas projeções de fluxo de caixa e de acordo com o monitoramento do seu cenário, que é justamente o ponto 10, que é monitore frequentemente. Cria a ideia de sala de guerra para enfrentar a situação. Você tem que estabelecer um padrão periódico de curto prazo, talvez até diário, para que você possa acompanhar como evolui as questões do cenário do Covid e ajustar os seus planos para isso. Com esses 10 passos, se você conseguir implementar, e aí, de novo, não estou trazendo regra de sucesso, mas você começa a ter maior maturidade para o processo de gestão financeira da sua empresa e de gestão do como o cenário acaba impactando a sua gestão financeira. O que eu queria trazer aqui é, por exemplo, uma ideia, né? Isso aí pode ser feito com uma projeção de fluxo de caixa, trazendo linhas de recebimentos, né, daquilo que está confirmado, daquilo que eu tenho de projetado para venda, e eu posso trabalhar essas sensibilidades pensando daquilo que realmente nas primeiras linhas, o que é confirmado, depois o que é feito como projeção, e eu posso abrir isso, se eu quiser, por cliente. É uma negociação com o cliente A que eu estou tendo, e eu acho que essa negociação pode ocorrer ou não. Agora, com o cliente B, eu acho que a chance é menor, eu vou ter que dar um desconto maior. E a ideia é que você comece a monitorar isso. Então, a única sugestão que eu trago aqui é a visão do fluxo de caixa pelo método direto, em que você tenta separar isso daqui de uma maneira geral em 3 grandes blocos. O primeiro bloco que olha as atividades operacionais, ou seja, o seu negócio funcionando como negócio, comprando de alguém, vendendo para alguém, recebendo, pagando seus funcionários, pagando seus impostos, para verificar se isso gera caixa dentro da sua operação. Aí, num segundo momento, das atividades de investimento. O que a minha empresa possui de aplicações financeiras realizadas? Quanto que eu estou recebendo de juros por isso? Eu estou precisando resgatar aplicações? De repente, a empresa tem um título do governo que ela comprou, tem um dinheiro guardado na poupança e ela tem que usar esse dinheiro para pagar as contas. O dos investimentos ajuda a entender essa visão. E o das atividades de financiamento, para ver se você vai precisar de empréstimo ou não, se você está pagando empréstimo, quanto você está pagando de juros. Porque quando você organiza a sua informação e você vai testando seus modelos, você começa a verificar algumas questões. Você começa a se perguntar, por exemplo, bom, eu estou recebendo muito menos do que eu preciso para pagar para a minha operação. Eu estou até novembro de 2020, por exemplo, nesse cenário, consumindo todas as minhas reservas. Eu estou zerando aquilo que eu tenho de reserva. E ainda assim, em janeiro, eu estou precisando pegar 100 mil emprestado do banco. E aí você começa a se questionar e começa a trazer dentro dessa reflexão, como que eu faço para crescer minhas vendas, como que eu faço para reduzir meus gastos? Será que eu vou ficar desprotegido, né, nessa situação? Será que eu faço aporte do dono do negócio ou não? E você começa a trazer vários outros questionamentos que te ajudam a refletir sobre essa situação. Então, a ideia é justamente que as finanças de curto prazo não sirvam para simplesmente gerar um relatório contábil, mas que elas possam justamente ajudá-los a se orientar nesse momento difícil de tomada de decisão.
Aqui para fechar, e aí eu vou abrir para as questões, eu queria deixar alguns principais pontos sobre a questão de gestão financeira. E a primeira é isso: ó, não existe solução simples para problema complexo. Vocês não vão conseguir encontrar os 3 segredos para seus problemas se resolverem, certo? Então, se alguém começar a aparecer com muita solução milagrosa, desconfie, porque a chance disso funcionar é muito pequena. Normalmente, problemas complexos, que é o que a gente está enfrentando, exigem muitas questões complexas para serem analisadas e muitas decisões complexas para serem tomadas. Segundo ponto é que não tem muita saída criativa. Você está dentro de um problema que você não consegue realmente inventar a roda, sabe? Você não consegue sair muito disso. Você tem que viver o problema da gestão financeira de curto prazo de uma maneira muito complicada, que é tentar encontrar alternativas. Mas dificilmente você vai ter aquela grande ideia que vai resolver todos os seus problemas de uma vez. A outra coisa é que é aquilo que eu comentei: empresas resilientes serão recompensadas. Então, ao tomarem suas decisões, pensem com clareza como você faz para agir hoje, dado a situação atual que não é fácil, sem comprometer a sua capacidade de recuperação no longo prazo. Esse é o segredo da resiliência das empresas, é sobreviver muito bem hoje, se preparando para o crescimento e para a retomada lá na frente. Por penúltimo, desenvolva uma forma de monitorar a crise e acompanhar os seus resultados. Tenha clareza. Se você não tem hoje capacidade interna para você conseguir saber o que está acontecendo com o seu negócio, você precisa rapidamente ter isso. Porque senão você pode estar olhando um foco de incêndio na sua fazenda e ele não ser o importante. Ele não ser realmente o que você tem que se preocupar nesse momento. E por último, planeje e esteja preparado para mudar. Eu não estou dizendo mude, mas esteja preparado para isso. Esteja preparado para, se necessário, reestruturar, fazer reestruturação. Se necessário, tomar algum tipo de atitude de investimento, fazer esse investimento com consciência. Esteja preparado para fazer com que essas coisas ocorram. Esse tipo de coisa é extremamente complexa, as empresas de uma maneira geral estão passando, não tem muito como sair dessa situação, mas a minha pretensão com vocês era realmente fazer essa cobertura, no sentido de tentar trazer um pouco de visão financeira, né, no sentido de planejamento e controle financeiro, voltado para a decisão de negócios nesse momento de dificuldade, de crise que a gente está enfrentando. Eu queria agradecer e abrir para as nossas questões para as pessoas. Então, é isso daí. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Lucas, a gente tem uma dúvida aqui, que no passo 8, você disse que é para renegociar e postergar as dívidas. Mas e no caso do seu cliente também estar inadimplente? Vale essa recomendação também? Vale, né? É aquilo ali, né? Isso pode ocorrer para os dois lados, certo? Tipo assim, em alguns momentos você não conseguiu pagar suas dívidas, você ficou inadimplente e você é fornecedor de alguém, né? Que ele pode não ter conseguido pagar suas dívidas e ficou inadimplente. O que eu digo aqui, tá? Vale sim, vale para os dois lados, mas é aquilo. Se você tiver fôlego para conseguir de alguma forma dar suporte para os seus clientes, isso é algo benéfico, porque você pode fazer com que ele, em algum momento, você renegocia, por exemplo, você pode falar para ele: olha, legal, eu te empurro um pouco o pagamento porque eu tenho certo fôlego, mas quando você tiver uma situação melhor, você me paga um bônus, me paga uns juros por esse atraso. Então, isso daí pode gerar algum tipo de ganho no médio e longo prazo. Então, eu acho que cabe para os dois lados, né? A gente está dentro de uma cadeia de valor. A grande questão é que, assim, se você ficou muito inadimplente, principalmente se é um banco, alguma coisa assim, normalmente as portas da negociação elas se fecham muito, né? Se isso caiu para um ponto de realmente já estar dentro de uma lista de cobrança, aí as questões elas acabam se fechando mais. É claro que é sempre uma opção, ela nunca é a melhor, né? Mas, por exemplo, decidir não pagar alguém é uma opção, certo? E que, de certa forma, vai te gerar um certo alívio de caixa no momento. O problema é que decidir não pagar alguém acaba gerando um monte de problemas de reputação para sua empresa depois. E aí a chance dela conseguir crédito no futuro, ele acaba sendo reduzido. Então, a questão é isso, por exemplo, para esse momento de crise, eu não vou pagar ninguém. Então, eu vou parar de pagar todo mundo. Beleza, talvez por um momento agora, os próximos 2, 3 meses, isso faça sentido, o seu negócio fique melhor do que a média. O problema é, no momento da recuperada, no momento do crescimento, você vai ter gerado um tipo de decisão agora que vai comprometer a sua capacidade de negociar com seus fornecedores no futuro. Então, a grande questão é justamente entender dentro desse aspecto que tipo de fornecedores que são críticos e que você conseguiria fazer essa negociação. E que tipo de clientes que são críticos e que você conseguiria fazer essa negociação também. E dentro dessa situação que está todo mundo, infelizmente, com o mesmo tipo de problema, passando os mesmos tipos de dificuldades, né? Então, é um pouco disso. Mas, às vezes, tem certo espaço para isso.
Certo, a gente tem mais uma pergunta que é: neste momento, é melhor eu pensar em volume de vendas e ter caixa ou pensar em ter mais margem? Essa pergunta ela é sempre complexa de responder. Eu preciso separar ela em dois momentos, tá? Então, assim, neste momento, uma das questões mais importantes para o negócio é caixa. E aí, ponto. E eu paro aqui. Então, se para o seu negócio, porque você nunca tem uma solução só, se para o seu negócio a melhor maneira de trazer caixa é pelo volume de venda, então eu diria, vai para o volume de venda, porque é ali que você vai conseguir o caixa. Se você disser, não, a melhor forma de eu conseguir caixa nesse momento é, de repente, enxugando minha estrutura e focando em pequenos projetos com margem maior, e aí eu consigo mais lucro e mais caixa, eu diria, então vai e foca em mais lucro. Então, essa resposta depende muito de como está a realidade estrutural de cada negócio. No médio e longo prazo, você abrir mão da margem para conseguir quantidade não tende a ser uma boa decisão. O esforço que você precisa para conseguir vender uma quantidade, ele acaba sendo muito maior. Essa relação, às vezes, ela não é tão clara, mas quando a gente pensa na relação margem-quantidade, vamos imaginar o seguinte, que uma empresa, para conseguir esse zero de lucro, vamos imaginar algo assim, para conseguir zero de lucro, ou seja, ela vendeu e pagou tudo que ela deve, vamos imaginar que ela tem que vender 100 unidades, e essas 100 unidades têm que ser uma margem, por exemplo, de 20%, tá? Só um exemplo teórico aqui. Se você falar o seguinte, eu vou reduzir 5% da minha margem, a quantidade ela não ia crescer 5%, a empresa agora tem que vender 105 unidades. O que acontece é que essa perda de margem que você tem faz com que a sua necessidade de venda para você conseguir o mesmo zero de lucro, ela suba muito mais. Ela pode subir, eu não sei aqui o cálculo agora, mas ela pode subir, por exemplo, para 120, 130 unidades. Então, às vezes, você sacrificar 5 pontos na margem pode representar um aumento de necessidade de venda de 30%. Então, no médio e longo prazo, normalmente, abrir mão de margem por causa de quantidade não é uma boa questão. Tá? O único caso que isso não é verdadeiro é no momento em que você já alcançou um conceito que chama de grau de alavancagem operacional, que é quando você está com uma estrutura fixa tão grande que você tem que alavancar muito, você tem que vender muito as suas vendas, tem que aumentar muito as suas vendas para você tirar proveito dessa estrutura muito grande que você possui. Salvo condições muito específicas assim, a margem tende a ser um melhor caminho para os negócios, pensando no médio e longo prazo deles. Não me deixem quieto, agora é a vez de vocês, gente. Vez de vocês perguntarem. Senão eu fico... Então, vamos lá. Tava com o microfone no mudo aqui, ouvindo suas respostas. Eu acho que no geral, a Ana pode complementar. E, Ana, acho que as perguntas elas foram todas mais ou menos nesse sentido, né? Isso mesmo, Rodrigo e Lucas. Beleza. Eu acho que foi bem claro aí as informações, Lucas. Acho que deu para resumir bastante aí, entender bem como que está esse cenário atual, né? De como a gente está nesse momento, né? Vivendo, e aí quais são os principais caminhos que a gente pode que os nossos parceiros podem seguir para buscar novas oportunidades aí, estar preparado para sair desse momento, né? A ideia é a gente iniciar aí, dar muita ferramenta para esses parceiros trabalharem aí, superar esse momento e ter tanto a Daikin quanto a Leveros como parceiro apoiando dentro desse projeto aí de superar esse momento, né? Que esse que é o foco, né? Eu queria... Diga lá, Lucas, aproveitando aí. Não, sem dúvida, eu acho que é isso. Só pegando um comentário aqui, falaram que tem a questão do problema da concorrência desleal, né? E Exato. é verdade, assim, existe uma questão muito maior, né, do que esse panorama todo de Covid, né, que é a ideia da economia, né? E uma das coisas que, essencialmente, até hoje vale é a ideia da oferta e da demanda, né? Então, é natural que a gente veja nesse momento, né, isso é um dos problemas que a gente vai enfrentar nesse momento, é natural que a gente veja que com o choque que a gente sofreu da demanda, ou seja, ninguém está querendo comprar, o consumo caiu muito, as pessoas estão com receio de perderem seus empregos. Então, só trazendo em alguns números, né, um estudo do Google que saiu esse mês agora de maio, ele aponta que a gente deve sofrer um aumento da taxa de desemprego de cerca de 12 milhões para 20 milhões de pessoas, números oficiais do governo. Como o governo
tem um monte de CIS nesse processo, né? Um monte de gente que não está nessa conta, provavelmente esse número pode beirar quase 50 milhões. Está falando de mais ou menos 62 milhões de pessoas que foram afetadas sua renda nesse período para baixo, né? Que estão ganhando menos do que ganhavam antes. E 70% delas com medo de perder emprego, na pesquisa do Google. Então, é um tipo de cenário que naturalmente vai fazer com que as pessoas tendam a querer guardar mais dinheiro do que gastar. E isso, né, para quem precisa vender, isso vai gerar um tipo de ajuste e que inevitavelmente vai acabar caindo com um processo de concorrência desleal, de desespero. Então, eu vejo sim que a gente pode enfrentar uma fase agora de realmente preços bastante agressivos dos concorrentes, né? Eu acho que a grande questão, né, pegando isso, é assim, é como que eu me posiciono nisso, né? Dado que o mercado vai fazer isso, será que eu consigo pensar alguma estratégia, alguma atuação em nicho, algum tipo de foco de ataque que eu consigo evitar esse tipo de briga? Ou não, eu estou fadado a entrar nessa bagunça? E se eu tiver que entrar nessa bagunça, como que eu tenho que entrar nessa bagunça? Se essa será a realidade do futuro, como que eu posso me preparar para estar um pouco melhor do que os outros para isso, né? Então, acho que é um pouco disso, né? Exato. E é bacana você falar também essa questão do apoio, né, para superar esse momento, reforçando um pouquinho, falar de novo, né, a gente não ia fazer jabá no shopping anterior, a ideia nesse é também não fazer, mas aproveitando o momento aqui, a gente aqui na Leveros, a gente manteve de pé a nossa campanha, né, de baixa temporada, que é a Bombom Lucrou, e é bacana porque é exatamente isso, né, a gente está dando mais uma ferramenta aí para o parceiro, para ajudar a viver e superar esse momento, né? Dentro da campanha, por exemplo, o parceiro pode resgatar todas as vendas que ele faz, ele acaba convertendo em pontos, e esses pontos ele pode resgatar ali num vale crédito ou vale compra, ele pode usar isso como um desconto numa próxima compra. Então, até nessa questão, né, de ajudar essa saúde do negócio do parceiro, né? A gente tem criado ações e criado ferramentas para os parceiros ter nessa parceria, né, uma força e um grande apoio para a gente caminhar junto e seguir superar todo esse momento, né? Então, é aquela questão da gente estar todo mundo junto aí, remando todo mundo com o mesmo barco para o mesmo caminho, né, que é superar esse momento, né? E a ideia é buscar oportunidades mesmo, sempre onde tiver oportunidade, a gente tentar criar alguma ação, alguma solução que ajude o ecossistema como um todo, né? Bem pertinente. Bacana. Queria aproveitar aqui, a gente indo para o nosso encerramento, né? Queria agradecer a todos que participaram, queria agradecer o Lucas, queria aproveitar para agradecer o Eduardo aqui, passar a palavra para o Eduardo da Daikin, que é o nosso gestor aqui de contas aqui da Leveros. Obrigado também, Eduardo, pela participação. Está contigo aí a palavra. Legal. Boa noite a todos aí, para finalizar, né? Eu acho que nesse momento é o momento de nos reinventarmos, né? Em argumentos, em formatos de vendas, ou seja, a gente não é aquele vendedor que estava acostumado a vender preço, hoje nós temos que vender qualidade, diferencial, história. A Leveros tem uma história grande de empresa, assim como a Daikin, ou seja, a Leveros 42 anos, a Daikin 95 anos no mundo. Então, assim, eu tenho visto muitas insights em jornais, em revistas, você tem que apresentar a sua empresa. Eu entendo que muitos aqui falaram, né, nas abordagens que é preço. Eu concordo que esse momento tem preço desleal, tem concorrência desleal, mas assim, o sol nasce para todos, a gente tem que se posicionar da melhor forma, comercialmente e tecnicamente. O que eu vejo no mercado é que a gente tem que fazer a lição de casa, que é o nosso dia a dia que já estamos fazendo. Mas nós temos que sair com uma lição daqui, que é o nosso primeiro pilar, que são todos os nossos parceiros instaladores, junto com os distribuidores, entender que talvez nesse momento tenhamos que reinventar o nosso custo de instalação, mas deixando muito claro para o cliente que isso é um momento e que ele não esqueça de você na próxima obra ou na próxima manutenção. Porque às vezes você abrindo essa conversa com ele muito aberto, olha, meu valor é X, mas eu efetivamente esse mês vou te fazer esse valor em função de todo o cenário que a gente está vivendo, mas eu gostaria que você não esquecesse de mim na manutenção, nos próximos upgrades que você vai dar de instalação de máquina ou possíveis compras. Então, assim, eu acho que o papo aberto, o papo muito claro, como a gente fez aqui, mostrando o lado bom. O lado ruim todo mundo já sabe, a dificuldade todo mundo já está vendo.
Nós vamos agora entrar numa época do ano que a temperatura despenca bastante. Então, vamos vender equipamentos quente-frio, vamos preparar o nosso consumidor para as manutenções e futuras instalações. E quando ele falar em preço, você tem que dizer, gente, preço, se você quer preço por preço, você tem dois caminhos, né? Ou você compra de mim como loja Leveros, como equipe comercial de vendas, ou você busca os outros canais que a gente sabe todos eles que existem, né? E-commerce e marketplace. Então, assim, os nossos instaladores, eu acho que estão fazendo bastante coisas boas e positivas. Eu ouvi hoje alguns comentários aí de crescimento em vários segmentos de equipamentos e num produto premium como o nosso, tem muita coisa acontecendo e sendo efetivado comercialização nesse momento e coisas futuras. Então, assim, eu estou muito contente do que a gente está fazendo. Acho que a gente tem que ver o lado cheio do copo. A Daikin disponibilizou vários formatos no nosso site. Tem vários treinamentos online para justamente enriquecer o nosso vocabulário técnico comercial. E esse é o nosso trabalho, é criar conceitos novos, criar coisas novas e, ao mesmo tempo, fazer que todo esse mercado que está agora em algum momento mais complicado, dizer que nós estamos do lado, Leveros e Daikin, para ajudá-los em todas as necessidades. A gente só não faz mágica e não faz dinheiro, mas o resto, a gente está aqui para isso, tá? Eu agradeço a todos, muito obrigado por todos estarem até esse horário, agradeço ao time da Leveros, ao Rodrigo, as meninas, o Lucas, o Júlio, que deu o pontapé inicial junto, agradeço a todo o time da Leveros, aos diretores e presidentes. Isso que a gente quer fazer, coisas novas, num momento novo, vendo um cenário futuro de grande esperança. Obrigado a todos. Obrigado, Eduardo. Gostaria de estender agradecimento a todos vocês também, ao Lucas, ao Eduardo novamente, ao Júlio, diretor de negócios aí da Daikin. Quer dar uma palavra de fechamento também, Júlio? Eu só agradecer novamente aí o tempo de todos, a parceria de todos os envolvidos, né? Acho que todos os pilares andando juntos, chamamos até de engrenagens, né? As engrenagens andando juntas, a gente vai ter um resultado melhor. Então, contem com a gente. Obrigado novamente. Tenham uma boa noite e saúde a todos, que todo mundo merece. Perfeito. Obrigado, Júlio. Quero aproveitar aqui para agradecer em nome da Leveros, agradecer a todos que participaram aqui dessa live, junto com a parceria com a Daikin. E queria adiantar também, teve uma pergunta que entrou agora no finalzinho, que era como alavancar minhas vendas. Mas eu queria aproveitar aqui para lançar em primeira mão que a gente vai ter mais um workshop, né? A ideia é a gente falar na próxima semana aí, a gente vai falar um pouco mais de negócios aí, a gente vai compartilhar em nossas redes sociais, acompanhe aí a nossa rede social do Leveros Personaliza. A ideia é a gente falar um pouco mais de negócio, de marketing também. Então, vou deixar aí no ar essa pergunta para o nosso próximo workshop. A gente vai conseguir trazer mais algumas estratégias, algumas coisas de marketing. Enfim, tem uma coisa bacana aí que a gente está produzindo para a nossa próxima live, né? E aproveitar também para fazer o último jabá aqui, quem ainda não está participando, que participe lá da nossa campanha da Bombom Lucrou. É só acessar bombolocrou.com.br, fazer o cadastro, aí pedir para participar da campanha. Quem já é parceiro da Leveros é só complementar o cadastro. Quem não é só pedir para participar, que a gente entra em contato e faz todo o desdobramento com vocês. E é isso aí, gente. Obrigado mais uma vez, obrigado pela participação e até a próxima semana.